significa colocar em ordem, enfileirar como um exército. Primeiro, segundo, terceiro, quarto batalhão. Então é algo enfileirado. Ordenar no sentido de ordem. Colocar em ordem, mas não de predestinar. Aqui não está em foco nesse versículo, e Lucas, em momento algum, ele tinha em mente um decreto absoluto de Deus. Isso aqui, nós não podemos isolar o texto do contexto. Então nós temos que analisar essa palavra, esse verbo, à luz do contexto de Lucas, porque o debate é em torno de Atos 13, 48. Eu quero me ater por um momento e depois usar alguns outros recursos. E então aqui, em momento algum, existe aqui um decreto absoluto de Deus, que Deus decretou, ou que Ele predestinou, ou que Ele pré-ordenou. Porque eu posso ordenar e posso pré-ordenar. E as duas palavras são muito diferentes e aqui não Você aparece. quer dizer que ele ordenou nesse momento? Aqui foi ordenado. Mas no momento em que eles creram? No momento em que eles creram. O senhor não falou que o verbo está no pretérito? O pretérito, justamente. Ou seja, havia sido... Então, mas é que quando a pessoa escreveu, isso aqui já havia acontecido. Entendi. Isso aqui não está no Mas presente. e a causa é essa ordenação. Mas aí tem o efeito. Então, efeito é todos quanto haviam sido creram. Então, só que é interessante que esse texto ele está trabalhando com um grupo de pessoas. E se a ideia é de colocar em fileiras, o propósito de Deus não é salvar só esse grupo, é salvar a humanidade toda. Então, o texto está ligado a esse episódio. A Bíblia, em momento algum, ela vai ensinar essa doutrina de que Deus predestinou um para a salvação e outros para a perdição. Nesse momento, alguém ficou sem se converter naquele grupo que ouvia a pregação? Então a palavra rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna. Então veja que ela foi pregada a um grupo muito grande, mas uma parte desse grupo deliberadamente rejeitou a palavra de Deus. E aí eu volto à primeira fala do pastor Thomas Tronco, né? Pastor Thomas, sobre a depravação total, que é a primeira premissa da contra-remonstrância. Quem é que vai dizer que Deus não é soberano? Mas não consegue fazer à vontade. Existem coisas que Deus não pode fazer? Existe. Logo, ele não é soberano. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Então, mas tem coisa que você sabe que Deus não pode fazer, né? Por quê? Jesus queria curar muitas pessoas, mas não as curou por causa da incredulidade deles. Ele não pôde, ele ficou limitado. A vontade de Deus ficou cativa à vontade dos homens. Pelo menos é o que está escrito no texto, meu querido pastor. Jesus queria curar, mas não pôde fazer isso, apesar de ser Deus, por causa da incredulidade daquelas pessoas. Ele não pôde fazer aquilo. Foi na terra dele. Você está vendo? Só na própria terra. Ele não pôde fazer. E ele queria, mas ele não pôde fazer. Então tem coisas que Deus não pode fazer nesse sentido. Em todas as áreas humanas, quer seja do relacionamento, quer seja... Que é depravação total. Exato. O homem ser totalmente... Nem se arrepender. Exatamente. Nem se arrepender. Jacobus Hermann Arminio, que é a remonstrância. E a primeira posição de Jacobus Hermann Arminio é que Deus salva pela sua graça todo aquele que se arrepende e crê. E então vem a contra-remonstrância na sua primeira parte, que seria o primeiro ponto da tulipe, que diz o seguinte, que todo homem está totalmente depravado ao ponto de não ter autoridade para aceitar e nem mesmo para rejeitar, porque aí vem outro ponto, que é a graça irresistível. Eu faço um contraponto a essa leitura com alguns textos bíblicos e principalmente com esse texto aqui, em que eles deliberadamente rejeitaram. Então, que o homem não está totalmente depravado é uma verdade. E que ele está depravado, isso não condiz com o texto bíblico. Primeiro, com a queda, o homem não perdeu totalmente a imagem de Deus. A imagem de Deus, ela foi assim prejudicada no homem, mas ela não foi aniquilada, porque nós não temos o ponto de vista holístico de algumas denominações que crê que o homem morre de uma forma total. Não. A imagem de Deus no homem, ela foi conservada não como em princípio. E nós entendemos por imagem e semelhança de Deus esses atributos morais que Deus compartilhou com o homem e também com os anjos, e entre esses atributos morais está a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, a capacidade de aceitar e também de rejeitar
a Deus ou a sua mensagem. E como disse um amigo meu, professor Tassos Licurgo, ele que é criacionista, ele diz o seguinte: só há um perfeito amor quando há a possibilidade de não amar. Porque se não há possibilidade de não amar, não há um verdadeiro amor. Da mesma sorte, Deus não fez máquinas, isso já dizia Carlitos, não sois máquinas, homens é que sois. Deus criou criaturas livres, senão nós vamos cair aí num determinismo e num mecanicismo, o que a Bíblia não adota, tenderia ao apelo e posteriormente não alcançaria a salvação, conforme está em Gênesis 3, versículo 15. Então, vamos por que Deus não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé não vem dos homens, a fé vem de Deus. Então, é que se nós analisarmos o texto ali em Efésios 2,8, esse isto, que seria o pronome demonstrativo, pode ser a salvação também. A salvação. E que seja, a salvação vem de Deus, mas e não de homens. Eu nunca neguei isso. Ninguém Nunca neguei isso. Mas a questão é a fé. Não é a fé, isso não é a fé? Não. Permita-me só fazer a conclusão. Tem certeza? Absoluta. A salvação, esse projeto de salvar, o ato de salvar, não vem de nós, vem de Deus. E eu nunca neguei. Eu sei, isso sim. Agora, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de vós. Então, isso, substitui o isto por outro sujeito. Seria o quê? Isso é a salvação. A salvação? A salvação não vem de vós. É uma possibilidade. Então veja só. Mas ainda não resolve. Então, eu aprendi que era fé. Deixa eu só concluir então. Então, pela graça sois salvos. Aí ele abre uma vírgula por meio da fé, vírgula. E isto não está dizendo a fé. A salvação, o ato de ser salvo, não pertence a vós. E nenhum arminiano diz que quem opera a salvação somos nós. Mas Deus, ele quer o Espírito Santo. Por exemplo, quando Paulo estava pregando, a pregação foi para todos. Porque essa é a vontade de Deus, que ele pregasse, e a vontade de Deus que as pessoas fossem salvas. Mas as pessoas deliberadamente não creram, como nós podemos, por exemplo, olha só, lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante, que as pessoas deliberadamente cometeram aquele tipo de pecado, quando elas poderiam ter uma atitude diferente, a tal ponto que a Bíblia diz que eles são indesculpáveis, não tem desculpa. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus. Só que é necessário essa sinergia, que é a atividade humana. Tanto é verdade que nós podemos, na própria epístola de Paulo, em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, olha que nós temos ali uma conjunção subordinada, que diz o seguinte: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, olha, se, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, olha o verbo, como ele está no futuro, serás salvo. É condicional. É só se você crer e só se você confessar é que você é salvo. Não tem como. Se você não crer e você não confessar. O pastor Elias mencionou duas coisas que até... Soberano. Sim, ele é soberano. Mas existem coisas que Deus não pode fazer. Não pode fazer porque ele não pode? Não. Também porque ele não quer? Não. Por exemplo, quando toda a humanidade caiu, Deus poderia ter salvado toda a humanidade. Mas ele não salvou, mas ele poderia. Ele oferece a salvação e a vontade dele é que todos os homens sejam salvos. Agora, por que todos os homens não são salvos? Porque nem todos os homens creem. Agora, eu quero voltar a uma fala do pastor, e não sei se ele também complementou, a respeito de Jacó, Esaú e Faraó. Porque esse é um dos trunfos dos calvinistas, mas eu percebo, permita-me aqui, me perdoe, mas a exegese desse texto é um pouco equivocada. Primeiro, vocês partem do particular para o geral, e não do geral para o particular. Mas é Paulo que está fazendo isso. Então, você está falando de Israel oportunidade para a partir do particular. Mas deixa eu pelo menos completar o raciocínio uma vez. Olha só, quando Paulo está falando de Jacó e Esaú, nós havemos de convir que ali é uma figura de linguagem. Jacó não é o personagem Jacó, ali é uma metonímia, quando eu tomo uma parte pelo todo. Esaú também, uma parte pelo todo. Ele está falando de duas nações, dois povos, e não de duas pessoas. Usou os dois nomes para ilustrar os dois povos que eles representam.
e nada tem a ver ali com salvação. Ali a questão não é soteriológica, é chamada para um projeto. Segundo, o endurecimento do coração de Faraó. Parece-me que até Randall Price, no seu livro Arqueologia Bíblica, ele diz que aquele texto está bastante ligado a uma descoberta arqueológica, que é o Livro dos Mortos, em que os sacerdotes, para enganar as divindades, colocavam um formato de um escaravelho em cima do coração do faraó, para que quando ele dissesse alguma coisa, o seu coração não desmentisse. Porque se ele estivesse contando alguma mentira, ele era punido pelos deuses. Então, quando se diz ali que Deus endureceu o coração de Faraó, é para que prevalecesse a palavra de Faraó contra os filhos de Israel. Agora, por que Deus queria que prevalecesse aquilo? Para mandá-lo para o inferno? Não, em primeiro lugar, ele não era salvo. Então, ali não tem nada a ver com salvação e endurecimento de Faraó. Tem a ver com o quê? Com o texto que ele já havia proferido a Abraão em Gênesis capítulos 15. Falou, olha, esta nação, os hebreus, eles serão punidos, eles serão escravizados no Egito. Mas eu vou tirar a nação dali e aqueles opressores serão punidos. A forma de Deus punir Faraó foi justamente endurecendo o seu coração, a fim de que Deus pudesse executar os seus desígnios no que diz respeito à punição. Então não está em pauta ali a questão salvífica. Agora, para fechar, eu quero deixar duas perguntas, uma para o pastor e outra para o seminarista. E vocês me respondam objetivamente. Em primeiro lugar, Adão era um eleito? Podem responder a primeira. Segundo, se Adão era um eleito, a raça humana era eleita? Por favor, depois eu quero fazer a... Eu não acho que Adão era eleito. Eu não acho que Adão era eleito, porque a Bíblia começa falando dos heróis da fé a partir de Abel. E coloca Adão como alguém que trouxe o pecado para o mundo. Em nenhum lugar fala de Adão crendo, de Adão... Ele não era eleito. Não, exatamente. E a raça humana também não. Seres da raça humana, eleitos, homens escritos, tendo seus nomes escritos no livro da vida, sim. Aliás, por falar em livro da vida, sabe como o livro de Apocalipse diz que o livro, sabe como é que ele chama os incrédulos? Chama de a besta que viste, que não era para emergir do abismo. E aqueles que habitam, eu estou lendo o Apocalipse 17:8, aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão. Eu acho que o senhor crê que sobre algo, ainda que metafórico, de nome livro da vida, onde estão aqueles que estão salvos. Aqui está dizendo o quê?